Hoje, sábado, dia 7 de junho. Hoje, né, tem algumas coisas que... Quer dizer, a gente tem aí algumas fofocas do São João da Tai, a gente vai trazer aqui pra vocês. Graciane deu um bolo, inclusive, no São João da Tai, viu? Vamos lá trazer essa história também pra vocês aí da Graciane. Zé Felipe confirmou que agora ele tá em outra casa, ele não está mais morando com Virgínia. Ou seja, acabou mesmo o relacionamento deles. Então a gente vai trazer essa história toda aí. E nas redes sociais, pelo menos no TikTok ou no Instagram, tem viralizado os cortes de Carrossel, aquela novela do SBT. E a atriz envolvida nessa história se pronunciou sobre isso. Além de tudo, né, a própria atriz está levantando aí a possibilidade, né? Quer dizer, ela não, mas a situação em si que envolve a própria atriz está levantando aí uma possibilidade dela cair na fazenda, né? Mas vamos comentar, gente. Tem muitas outras coisas também para a gente falar aqui. Em especial aí algumas notas que era para a gente ter dado ontem. Mas, né, para a gente não se alongar demais, a gente não deu. E eu vou começar justamente por elas, tá? Ontem eu esqueci de falar para vocês, tá? Mas a Globo se acertou com o Roberto Carlos. Já tá tudo certinho, Roberto Carlos já tá ali acertado com a Globo, já chegaram aí as condições e ele vai voltar a apresentar o especial de fim de ano na Globo. Já isso aí tá mais do que certo, gente, isso aí a gente já sabe que vai e tá mais do que certo ainda, então podem acompanhar que vocês vão ver aí o Roberto Carlos se apresentando na Globo no final deste ano. Vai manter a tradição por mais 3 anos. Só que tem uma importante informação no meio dessa história toda que envolve aí o Roberto Carlos. Apesar dele já estar acertado com a Globo, ele ainda não assinou contrato com a emissora. Ele ainda não está ali de documento assinado. Eu vou colocar assim, documento. Eu acho que a palavra se encaixa melhor. O contrato dele com a Globo venceu em março de 2025. Ele participou do especial de 60 anos, que é de onde a gente tirou essa imagem aí. Numa participação especial ali, apenas por aquele momento, e depois que aconteceu o show dos 60 anos, que a Globo viu que o Roberto Carlos ainda é muito importante, eles renovaram. As negociações avançaram e as duas partes chegaram a um acordo. Só que o documento não foi assinado por uma razão. Roberto Carlos tem uma superstição que ele não quer perder, inclusive. Ele não assina nada, né? Pelo que dizem, Roberto Carlos não assina absolutamente nada de documentos em períodos de... Olha só, ele não assina em fases intermediárias do ciclo lunar. Ele só assina quando a lua está em um período específico. Isso é uma superstição pessoal de Roberto Carlos. E pelo que ele próprio deixa entender, isso é extremamente importante para ele. O contrato já está alinhavado direitinho, ele já recebeu o documento em mãos completamente acertado entre as partes, mas ele só vai botar a assinatura dele no papel na segunda-feira, dia 9 de junho, quando ele vai retornar de aí uma das apresentações dele em Cruzeiro. Então ele tem essa superstição pessoal ali durante muitos anos. Roberto Carlos não assina nada se a fase da lua estiver em crescente. Ele disse que isso é uma fase intermediária do ciclo lunar. E assinar isso seria presságio de má sorte, que ele prefere assinar em um período que a lua esteja muito mais vigorosa, pelo que a gente possa entender.
O Roberto Carlos só está esperando esse momento, mantendo as crenças pessoais dele para realizar esse acordo. E aí ele tá em São Paulo fazendo um espetáculo no Espaço Unimed, né? Eu ia dizer uma onda de shows. Não, ele tá fazendo um espetáculo no Espaço Unimed no sábado, hoje, dia 7 de junho. E que ele retorna ao Rio de Janeiro na segunda-feira, quando ele vai assinar esse contrato. As fontes afirmam ali que a Globo, de fato, não queria ter renovado com o Roberto Carlos. Mas o grande, assim, sabe aquele estopim que todo mundo tem? Não, a gente precisa assinar com o Roberto Carlos, a gente precisa continuar com ele. Foi o show 60 anos. Quando eles viram ali o show 60 anos, toda a emoção que o Roberto Carlos ainda consegue trazer para o público, tudo ali que ele ainda consegue juntar nas pessoas, a Globo viu que não dava para deixar o Roberto Carlos sair e simplesmente voltou atrás e segurou o cantor lá dentro. Então, este ano vocês ainda vão ver o especial de Roberto Carlos em dezembro. Ano que vem vocês ainda vão ver. Em 2027 vocês ainda vão ver. Depois de 2027 é que a gente vai realmente descobrir se Roberto Carlos continuará ou não na Globo. Mas ele renovou aí por mais 3 anos. Quer dizer, nem 2027, 2028, né? 3 anos é 2028. Então a gente ainda vai ver Roberto Carlos se apresentando na Globo até 2028. É uma parceria de mais de 50 anos, né? Porque ele começou a apresentar os espetáculos dele na Globo em 1974. E aí, né, 2024, 50 anos. 51 anos essa parceria aí dos dois. Enfim, né, já tá tudo certo aí, já tá tudo alinhavado. Era pra gente ter trazido isso, gente, desde ontem, mas infelizmente, né, não deu pra eu trazer, não deu pra eu colocar. Foi algo assim que infelizmente eu esqueci. Tá? Mas estamos trazendo agora, estamos colocando agora aqui para vocês. Uma outra coisa que era pra gente ter falado ontem, gente, tá? Eu vou dar até a batida aqui na sineta, olha só. Eliana. A Eliana ainda tá ali sem muitos projetos para apresentar no SBT. No SBT já, na Globo. Desde que Eliana saiu do SBT, a expectativa é que todos veriam Eliana assinando ali, todos veriam a Eliana sendo apresentadora de seu próprio programa na Globo. Todos esperavam isso dela, todos imaginavam que a Eliana estaria ali dentro da Globo, com um programa semelhante ao que ela apresentava no SBT. Mas o que foi que aconteceu? Diante desse ano, quando o The Masked Singer foi relativamente um fracasso na audiência, e o desgaste, né, que eles têm colocado ali, o desgaste, a Globo decidiu que talvez não tenhamos The Masked Singer no ano que vem. Em 2026, talvez o The Masked Singer não tenha uma nova edição. Com isso, a 5ª temporada que a Eliana apresentou foi a última, né? Se vai ter outras a mais, nós descobriremos até o final desse ano e aqui eu conto para vocês. O programa teve uma das piores audiências desde que ele estreou em 2021. Ele tem 9,7 pontos. Ele teve uma queda de 11,8% em relação à temporada anterior, quando ele ainda era apresentado por Ivete Sangalo. Mesmo assim, né, o programa ainda teve a liderança do horário, apesar dos perrengues que ele passou junto ali do Celso Portiolli, que sempre ficava ameaçando o programa no ar. Pois bem, né, depois disso tudo, a Globo meio que entendeu ali que já cansou, que o formato já deu, que não dá mais para insistir nesse formato e que o melhor que eles têm a fazer é simplesmente encerrar.
A Globo não confirma se o programa vai retornar em 2026. A gente só vai saber disso em outubro, quando eles fazem aquele upfront deles, que é quando eles mostram ali as novidades para o ano de 2026. É só lá que a gente vai saber. Mas fontes dos bastidores dizem que o programa não vai voltar. Dizem ali que não tem condições do programa voltar. Então, a Globo estaria planejando um novo programa para Eliana. A Eliana foi contratada em 2024, depois de ter saído do SBT, mas ela não ia só apresentar o The Masked Singer, ela não foi contratada só para isso. A Eliana foi contratada pela sua força comercial, que é bastante forte, e foi contratada também, obviamente, para parar de incomodar nas tardes ali. E aí eles descobriram que mesmo contratando a Eliana, o grande problema nunca foi ela. A Eliana nunca foi o entrave da Globo. O entrave da Globo não está nem na Eliana e nem no Celso Portiolli. O entrave da Globo está no SBT, que mantém muita força aos domingos. É o dia que o SBT mais aparece aí na audiência, é o dia que o SBT mais cresce, mais mostra a que veio. Mas isso independe de quem esteja lá, né? O Celso Portiolli continua segurando muito bem a audiência que a própria Eliana tinha na época. E aí não tem nada definido sobre Eliana, mas é bem provável que ela comande uma atração semanal, possivelmente aos sábados ou mesmo aos domingos, dependendo aí da organização da grade. Aos domingos seria no horário do The Masked Singer, ali no começo da tarde, mais ou menos até as 3 horas. Um programa curto, de 1h30, ocupando esse espaço, embora isso ainda não esteja nem um pouco confirmado. As previsões, né, que este novo programa da Eliana estreie em 2026 apenas. Segundo aí o que dizem essas fontes dentro da Globo, eles pretendem reposicionar a imagem da Eliana em 2026, quando ela já vai estar muito mais desvinculada do SBT, né? Já vai fazer 2 anos que ela saiu do SBT, já vai fazer 2 anos que ela se afastou dos programas dominicais, 2 anos. Então eles acreditam que esse é um tempo mais do que suficiente para desfazer a imagem dela. Por enquanto, ela vai continuar apresentando o Saia Justa no GNT, que esse ano trouxe a Juliette como novidade. E aí ela também vai ter alguns quadros pontuais nesse período no Fantástico, e ela vai continuar apresentando o Festival LED, além daquele programa especial de Black Friday. Isso é o que a Globo garante que a Eliana vai continuar fazendo. E aí, lá dentro da Globo, eles veem a Eliana como um grande potencial para programas de maior peso. Inclusive, eles acreditam que ela será a substituta natural da Ana Maria Braga e que ela, daqui a algum tempo, vai começar a aparecer em programas como Mais Você, que ela tem ali muitas condições de ocupar o espaço da Ana Maria Braga quando a Ana Maria Braga decidir se aposentar. E eles ainda cogitam que ela seja essa substituta, de que esta transição aconteça aí junto, de uma forma muito, mas muito pensada, nada assim apressado, que eles pensem bastante como eles vão fazer isso. E aí eles veem que a Eliana tem bastante apelo junto às grandes marcas, às grandes empresas, que ela tem experiência em diferentes formatos de programas de televisão e que a Globo pretende desenvolver esse projeto sob medida para a Eliana e que isso exige tempo e exige o planejamento. Para quem queria realmente saber, né, uma opinião só que eu vou dar aqui com relação a Eliana. Até esse momento, a Eliana realmente ficou bastante apagada na Globo. Ela no SBT, ela brilhava, porque ela tinha ali um programa que era dela, o programa Eliana. Era dela. Tudo que ela fazia era ela que planejava, tudo que ela fazia era ela que colocava no ar, tudo que ela fazia saía da mente dela e ela executava ali, e o programa dela era bom. Eu sempre achei bom o programa da Eliana. Ele era um programa assim que conseguia misturar diversão, conseguia misturar
coisas atuais, conseguia misturar quadros interessantes, conseguia ter ali muita coisa legal. Inclusive dizem, né, que a Eliana tá querendo levar a Narcisa, aquela personagem, para lá, pro programa dela também, para esta nova edição do programa dela. A gente ainda não sabe porque isso não tem nada de confirmado. O que a gente sabe é que a Narcisa não tem um contrato fixo com o SBT. A Narcisa ganha ali os cachês que o SBT paga toda semana para ela. Mas a gente ainda não viu um contrato assinado que garante uma certa estabilidade. Por isso, né, é capaz que vocês também vejam a Eliana tentando resgatar o projeto que ela comandou no SBT, tentando resgatar os programas que ela fez no SBT. Pode ser que vocês vejam isso, pode ser que realmente mude e ela faça alguma coisa mais fechadinha e tal. Eu acredito que ela vai ficar muito próxima ao que ela fazia no SBT, porque era o que dava muito certo. O que ela fazia no SBT misturava aquelas gincanas, misturava um pouco de Silvio Santos, misturava um pouquinho ali do estilo dela e o negócio dava bastante certo. Foi sucesso, né, por quase 20 anos, não dá nem pra gente dizer, né, quase 20 anos. Quase 20 anos não, desculpa, mais de 10 anos, porque ela entrou em 2009 e aí ela saiu em 2024. Foram ali 14, 15 anos, foi bastante tempo, né? Bastante tempo. Ela soube fazer, soube comandar muito bem o programa dela ali, soube fazer a transição muito bem de apresentadora infantil para apresentadora de programas mais adultos. Ela fez isso ainda na Record, depois passou pelo SBT. E aí, vamos ver se ela vai conseguir manter esse estilo na Globo. Era para ter falado isso ontem, mas aí eu pensei, né? A gente precisa de alguma coisa para falar no sábado também. Vamos girar? Gente, essa informação aqui é sobre a atriz Stephanie Vaz. Quem é a Stephanie Vaz? Stephanie Vaz é uma atriz da novela Carrossel. Essa novela, que foi exibida pelo SBT em 2012, voltou a viralizar nas redes sociais. E aí o que foi que aconteceu? Muita gente acompanhando aí as cenas, fazendo os recortes das cenas, resolveram pegar aí um pouco pesado com a moça, né? Resolveram pegar ali e criaram uma repercussão em cima do nome dela. Ela interpretou na novela Carrossel a personagem Carmen Carrilho, que era, como vocês estão vendo aí na imagem, pobre. Pelo menos é o meme que eles estão fazendo aí. A personagem, as cenas dela voltaram a circular e a viralizar nas redes sociais. A personagem é constantemente lembrada como a pobre da turma, o que tem motivado a criação de diversos memes, né? Porque vocês já entenderam, né? Pobre da turma, mas vamos só botar um contexto aqui. Na novela Carrossel, você está tratando aí de famílias de classe média alta. Tá? É uma história sobre classe média e classe média alta. Seja no original mexicano, lá de 1989, seja na versão do SBT em 2012. É sobre classe altas, classes bastante altas, classe social alta, diferente aí do que vocês possam imaginar assistindo a novela sob outro contexto. E a Carmen era um personagem pobre, tipo que tem aquela bolsa para estudar no colégio de rico. É mais ou menos isso que a gente tem que colocar em perspectiva aqui, tá? Só para lembrar vocês deste detalhe. E aí muita gente fez diversos memes, como esse aí, né? Coloca esse menina com a foto da personagem, escrito aí pobre, como se, né, isso fosse algum problema. E aí essa viralização, ela mesma gerou alguns comentários sobre não ao personagem Carmen, mas à atriz Stephanie. E aí ela realmente se posicionou. Ela usou as redes sociais dela para se manifestar sobre o assunto, tá? Esta é a Stephanie Vaz. E aí ela usou as redes para se posicionar sobre o assunto. A gente vai mostrar aqui o posicionamento dela.
Ela disse que uma coisa é o público fazer brincadeiras com o personagem, fazer memes com o personagem e que tá tudo bem. Inclusive, ela acha muito engraçado que o público faça isso, mas que tem gente que já tá saindo dessa coisa do meme e indo para perseguição pessoal. Ela disse que a perseguição pessoal que ela vem sofrendo ali em directs e outras posições nas redes sociais dela é inaceitável. Vamos dar uma olhada aqui no posicionamento da Stephanie, tá? Olha aí o que é que ela escreveu. Vamos ler junto. Carla. Desculpa, né? Desculpa, eu peguei aqui o posicionamento do Marcos Mion com o Léo Lins. Já já a gente vai voltar aqui a isso, né? Vocês viram, né? Gravar programa ao vivo e a gente mesmo controlar e apertar os botões, às vezes dá algum errinho aqui, né? Às vezes a gente às vezes acaba apertando aí botões errados e o negócio acaba saindo do jeito diferente do que a gente queria, né? Mas eu tenho o posicionamento aqui da moça, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o posicionamento da moça. Que eu fiz eu até coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Coloquei ontem no Faropop. Tá aqui. Lá no faropop.com eu coloquei este posicionamento dela. Então deixa eu só copiar aqui o arquivo e colocar pra gente assistir junto. Gente, é assim mesmo. Programa gravado ao vivo é assim. Por isso que eu tô querendo fazer um dos nossos benefícios do clube de membros é vocês assistirem essas gravações com a gente. Pra vocês verem como isso aqui às vezes acaba sendo muito mais difícil do que parece. Às vezes parece ser simples e não é, tá? Deixa eu apertar de novo, ó. Apertar o botão errado às vezes faz a gente mostrar coisas aqui que ainda não tá na hora de mostrar. Mas enfim, tô pensando, não cheguei ainda a uma conclusão sobre isso, tá? Mas vamos lá, o posicionamento da moça, vamos lá ver o posicionamento da Stephanie. Vamos ler junto. Agora eu acertei. Agora eu acertei e tá aí o coisa certa. Olha só. O que diz aqui a Stephanie? Pessoal, só para esclarecer, fazer piadas com a personagem, ok. Mas as pessoas estão me perseguindo. No meu direct, mandando e-mail, descobrindo meu número, tirando foto comigo na rua e tirando com a minha cara, Stephanie. Façam piada, riam, se divirtam, aproveitem. Personagem é diferente da atriz e eu mesma amei fazer a pobrezinha da turma. Minhas redes sociais são para trabalho, é uma forma de me aproximar do público que me acompanha. É isso, beijos. Disse aí Stephanie. E, gente, né, vocês sabem que a gente tá mais do que acostumado a acompanhar aí o que o Carelli costuma fazer, né? A gente tá mais do que acostumado a entender o que o Carelli pode fazer com relação às repercussões desses pequenos movimentos da internet. Então, não se espantem caso no anúncio da Fazenda em setembro deste ano, vocês vejam aí na tela o nome dela, da Stephanie. Não se impressionem, não fiquem impressionados com isso, porque normalmente isso tem tudo para acontecer e ela acabar participando da Fazenda por causa dessa viralização nas redes sociais. Só para lembrar, tá? Só para lembrar, de novo, a Stephanie, se participar da Fazenda, vai fazer parte da cota novela infantil do SBT, que a gente já teve o Tomás Costa, a gente já teve o Gui Vieira, a gente já teve a Júlia Cimoura, a gente já teve agora no Power Couple o Gui Seta e vários outros atores que participaram de novelas infantis do SBT que foram chamados pelo Carelli para participar da Fazenda. Então não se espantem se vocês veem esta moça na Fazenda. Tá? Só tô aqui de fato especulando, não há nada certo, não há nada confirmado e nem vou ficar falando de lista da Fazenda, nem vou ficar falando desses nomes aí de Fazenda. Vamos deixar isso para setembro, quando a gente já tiver ali algo mais ou menos definido. Agora,
a gente pode sim fazer uma especulação, né? Porque o Carelli gosta dessas coisas. Maio, junho, até ali metade de julho é o período que mais a gente vê as pessoas ali que têm um destaque maior acabam entrando na Fazenda. Ano passado, por exemplo, foi a irmã do Davi, a Raquel Brito. Apesar dela ter tido um grande destaque na época do BBB, foi depois do BBB que a Raquel Brito começou ali a virar aqueles memes, a fazer aqueles videozinhos que viraram meme nas redes sociais. Foi justamente naquela época que chamaram ela para participar da Fazenda. Então não duvide, tá? Se vocês veem a moça Stephanie Vaz no elenco da Fazenda. Só lembrando, tá? Só lembrando. Não estamos afirmando que ela estará na Fazenda. Estamos especulando apenas a possibilidade, porque o Carelli, como vocês sabem, costuma recorrer aos nomes que viralizam nesse período do ano. Tá certo? Agora sim, né? Vamos lá falar do Marcos Mion e a defesa, ou melhor, a treta dele com o Léo Lins, tá? Eu já falei sobre o Léo Lins e eu continuo falando aqui, gente. Eu vou continuar defendendo, independente aí de posicionamento político. Eu acho que essa história que envolve o Léo Lins, tá? Eu acho que essa história que envolve o Léo Lins, ela é muito mais complexa do que parece, tá? Ela é muito mais complexa do que muita gente prefere acreditar. Ela é muito mais complexa do que a gente possa trazer aqui para vocês, tá? Porque assim, é uma história que envolve situações muito, mas muito mais além de apenas uma questão de discussão sobre direitos. Aí também tem uma questão que abre um precedente. E isso é o que o Marcos Mion deixa bastante claro. É um precedente e isso aí a gente precisa tratar como um certo cuidado, porque isso pode sim se transformar e voltar ali como um problema para todo mundo. Mas vamos lá contar de novo para vocês essa história que envolve o Marcos Mion. Eu trouxe alguns vídeos atrás aí que o Marcos Mion fez uma defesa do Léo Lins, tá? Não é a defesa ao Léo Lins. Ele não defendeu o Léo Lins, ele não defendeu diretamente o Léo Lins, tá? Ele não fez isso. E eu trouxe o texto aqui, e o texto dele é bastante claro. No texto dele, ele disse que ele abomina o trabalho que o Léo Lins faz, mas ele disse que tem medo do precedente que isso abre. E eu concordo com o Marcos Mion, a minha posição é muito semelhante à do Marcos Mion. Eu acho muito perigoso o precedente que isso abre com relação a várias outras coisas. Eu entendo que o humor ele precisa refletir algumas coisas da sociedade também. Entendo que o humor pode melhorar, eu consigo compreender isso, mas ao mesmo tempo eu vejo que o humor não é para todo mundo e não é todo mundo que tem que estar acompanhando determinado humorista. Então isso realmente me preocupa muito. Mas enfim, vamos lá para essa questão aqui. O Marcos Mion, depois de ter colocado aquela defesa do posicionamento dele sobre a preocupação que ele tem com a liberdade e ter colocado isso como censura, o próprio Marcos Mion voltou atrás diante de todas as críticas, em especial da Luana Piovani, e apagou aquele texto que ele fez. Ele simplesmente apagou aí esse texto. E a repercussão negativa foi algo que fez ele dar um passo atrás. E aí ele dá um esclarecimento. Ele vai ali e responde a Carla Bittencourt sobre essa história. Agora sim a gente vai estar mostrando para vocês o print certo aí. A gente vai ler junto. O que foi que aconteceu? Depois que ele publicou aquele story onde todo mundo viu ali uma defesa do Léo Lins, ele foi lá, esclareceu, depois apagou o esclarecimento, e aí as notícias que vieram depois é que ele tinha arregado. Só que aí ele foi lá e disse:
Carla, tá tudo escrito. Eu não defendi o conteúdo do Léo Lins, o qual eu abomino, desprezo e já briguei com ele publicamente quando usou seu humor contra meu filho. Minha manifestação foi contra um precedente de censura. Censura é algo muito perigoso. E terminei o texto escrevendo: mas se o que ele fez configura crime, ele que lide. Mas isso nenhum portal repercutiu, porque isso não ia dar clique. E eu não tinha que ter falado nada, eu estou extremamente arrependido, porque eu não tinha visto os textos dele que me mandaram. Se é crime, não tem censura. Gente, né? O Marcos Mion e o Léo Lins tiveram mesmo ali uma briga em 2021. Só para deixar isso claro, para a gente relembrar como aconteceu, tá? O caso lá em 2021. Os dois realmente brigaram por causa dessa história. Os dois realmente tiveram ali um arranca-rabo público. Todo mundo lembra disso. Quem acompanhou na época sabe do que eu tô falando. Então, os dois de fato não são nem um pouco amigos. Mas eu concordo com o Marcos Mion. O precedente que se abre nessa história, ele é muito mais sério do que parece. Ele envolve aí não apenas uma questão de direitos e minorias, ele envolve também essa questão da liberdade e a imposição de um pensamento único. E você tem que fazer humor voltado daquele jeito para aquelas pessoas que tem que seguir direitinho ali determinadas orientações e tal. Isso realmente me incomoda. Assim como me incomoda se fosse qualquer outra área. E é por isso, assim, nunca defendi o Léo Lins aqui, vocês sabem. Eu tenho muitos problemas com ele, inclusive, não gosto do conteúdo dele, mas eu faço aquilo que eu prego para vocês. Eu não gosto, eu não vou ver. Eu não gosto, não vou ligar ali vídeo para assistir o Léo Lins, não vou ligar ali para assistir nada relacionado ao Léo Lins, tá? Não vou fazer isso. Mas depois que o Marcos Mion fez esse esclarecimento e disse que se arrependeu, a gente precisa também levar em consideração que o Marcos Mion tem um filho que tem transtorno do espectro autista, se eu não me engano, ele tem um grau um pouquinho mais alto, não é um grau leve. E aí o Mion só deixou mais esclarecido pra gente que ele não defendeu o Léo Lins, mas que a defesa dele era sobre o precedente que se estava abrindo ali. E eu continuo falando, gente, eu acho que isso, se o Léo Lins realmente errou, como a justiça está apontando, ele que pague por isso. Não acredito que a prisão vá resolver a situação, porque eu acho que isso não é caso de prisão. Acho que isso não tem que ocupar o sistema carcerário prendendo um humorista. Agora, faça isso como a maior parte das vezes a gente vê acontecendo em outros lugares. Quer um exemplo? Quando a gente. Quando querem perseguir a gente, jornalista, seja a justiça, seja qualquer pessoa, uma das coisas que se aplica muito a gente é justamente indenizações, multas. Até que chega uma hora que a gente simplesmente chega à conclusão de que não dá mais. Que a gente não fale mais daquele assunto, que a gente não converse mais com aquelas pessoas e tal. Isso é extremamente comum nesse meio. Então, muitos têm inclusive medo de fazer, muitas das vezes, o que a gente faz aqui. Só de comentar essas coisas com vocês, tem gente que morre de medo porque tem medo de levar processos. E aí fica aquele negócio, né? Não quer levar processo, morre de medo, mas não fala o que é necessário falar. Eu nunca ofendi ninguém aqui, não busco ofender ninguém aqui, mas faço críticas pontuais, sim, ao que eu tô vendo. Com relação a esse caso aí do Léo Lins, eu fico sim preocupado com os limites ali. Até onde vai a liberdade do humor e até onde vai a liberdade de expressão. Até onde a pessoa se confunde com o humorista. Até onde aquelas piadas podem se configurar verdades ou não. Isso tudo, gente, são coisas que a gente só vai entender muito, mas muito mais lá na frente. Porque isso envolve aí uma discussão pública muito grande. O que interessa nessa história toda é o precedente que isso abre. E é disso que o Marcos Mion estava falando, e é disso que eu venho falando para vocês. Então, assim, não tenho medo de cancelamento, nunca tive medo de cancelamento, nunca tive medo dessas coisas, mas não gosto
do trabalho do Léo Lins. Mas não vou eu querer censurar o trabalho dele. Deixa que ele faça lá. Tem público que gosta dele do mesmo jeito que tem público que gosta da gente aqui. Então não tem por que a gente querer calar o trabalho dele. Se ele vai arcar com as consequências, então que arque com as consequências desta forma. Pague as multas. Cada vez ali que ele for processado, uma multa alta, até que chegue o momento que ele próprio chegue à conclusão de que não vale a pena mais insistir nisso, e aí eles mudam as coisas. Mas enfim, né? Tá aí a nota que o Marcos Mion deu e que o Marcos Mion se arrependeu de ter feito. Enfim, às vezes eu acho que essa história aí, ela acaba sendo até complicada, né? Ela é uma história bem complicadinha ali relacionada a isso. E, gente, né, tem uma pessoa ali que defendeu com unhas e dentes o... Deixa eu pegar aqui. O Léo Lins, que é o Danilo Gentili. Então, já que eu tô falando dessa história aí, eu já até deixei o vídeo aqui separado para a gente comentar aí do Danilo Gentili. E o Danilo Gentili deu a entender que o Léo Lins vai voltar a trabalhar com ele no programa de noite, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês, vamos mostrar aqui, porque aqui a gente trabalha assim. Eu não escondo nada de vocês aqui, a gente trabalha com tudo isso. Então vamos ver aqui esse vídeo do Danilo Gentili, olha só. E esse monte de comediante invejoso, que quando vê um amigo gentil, cortês, leal, como é o Léo Lins, quando vê esse amigo no chão tomando bicuda, por inveja vai lá e joga a sua pedra também. Olha, eu já fui muito acusado por comediante que eu ajudei, que eu fui legal, que eu dei emprego, que eu sempre tratei com cordialidade, que eu abri as portas. E o Léo Lins também foi um cara muito generoso, sempre foi um cara muito aberto, que abriu a porta para todo mundo. O que ganha é isso, quando o cara tá no chão, vem gente que ele ajudou, foi cortês, foi cordial e ainda chuta a cara dele. Para ganhar biscoitinho de militante filha da puta. Você sabe por que eu abri esse My Fucking Comedy Club? Porque um dia eu fui no Clube do Minhoca, o Comedy Club do Patrick, e quando eu cheguei no camarim, foram chamar a minha atenção que eu não poderia fazer algumas piadas lá dentro. Essas piadas aqui dentro não se faz. Aí eu falei, ah é? Então vai tomar no cu. É assim que é nisso que vocês estão transformando a cena da comédia? Vocês estão transformando a cena da comédia num puxadinho de uma agendinha, bunda ideológica? Então vai se fuder, eu vou abrir meu próprio Comedy Club. E abrir o My Fucking Comedy Club, tá bom? Se você gosta de um lugar que tem comédia livre, onde é piada e é comédia e é isso aí, sigam o My Fucking Comedy Club e apareçam, tá bom? Vai tomar no cu. Isso que eu tô fazendo pelo Léo, eu não fiz por mim. Quando esses monte de filha da puta ficaram pelas costas comemorando a minha condenação à prisão, comemorando eu tomando no cu, comemorando o militante cortando e caçando minha cabeça. Eu nunca fiz isso, um vídeo pra me defender. Mas eu sei o que o Léo tá sentindo e eu sei da filha da putagem que vocês estão fazendo. Eu tô fazendo isso aqui pelo que vocês estão fazendo com o Léo Lins. Vão tomar no cu de vocês. Então vocês viram aí, né, o posicionamento também do Danilo Gentili, que deixou bastante claro, né, que não vai mais convidar determinadas pessoas para participarem do Comedy Club dele, né? Enfim, tá aí para vocês, trouxe aí o máximo de informações que eu podia trazer sobre essa história. E a gente vai continuar acompanhando o desdobramento, tá? Mas só para deixar claro, não acredito que Léo Lins seja preso, tá? Até porque isso não vai acontecer. No máximo, ele vai ter uma pena alternativa, vai ali pagar cestas básicas, essas coisas que normalmente a justiça faz. Mas vamos lá, girar, né? Agora a gente vai falar do Zé Felipe. Zé Felipe, olha o tempo ali que eu não falo dele só nessa semana, né? Eu acho que eu só não falei dele na quinta ou na sexta-feira. Mas muita gente ali tá querendo saber como é que estava a situação de Zé Felipe. Zé Felipe saiu mesmo da casa
aonde ele morava com a Virgínia Fonseca. Então tá aí, ontem à noite, o que foi que aconteceu? Ontem ele publicou 2 stories. O primeiro story, ele disse que depois do que aconteceu com ele estava fazendo terapia, para ele compreender melhor o que estava acontecendo com ele, para ele compreender melhor essa história aí com a separação e tal. Inclusive recomendou que as pessoas fizessem terapia. E o outro story é esse aí da imagem. Vou mostrar os 2 vídeos para vocês, tá? O primeiro vídeo, ele fala assim, esse vídeo aí do story. Ele confirma que ele já não mora mais na mesma casa que a Virgínia. Disse ele ali que ele já encontrou uma nova casa para morar e que esta nova casa fica a 300 metros de distância da casa onde ele vivia com a Virgínia, que hoje é a casa dele. Ele disse que a decisão de mudar partiu dele, não partiu de qualquer briga ou de qualquer problema com a Virgínia, foi uma decisão dele. Ele disse que ele não foi expulso e que não houve nenhum outro problema maior com a Virgínia. Disse ele ali também a preocupação com os filhos. Ele explicou ali que a mudança foi pensada para proteger os filhos de qualquer assédio maior da imprensa, mas também para que os filhos mantenham a convivência com ele, mesmo que ele não more mais na mesma casa. Disse ele que ele prefere que as crianças mantenham a rotina e não sintam o impacto desta separação, deste divórcio. Ele disse também que os filhos são a maior bênção da vida dele. Então vamos mostrar aqui esses vídeos, tá? Vamos mostrar aqui primeiro o vídeo onde ele fala sobre a terapia, o quanto a terapia é bom para se fazer. E sim, eu concordo, terapia é coisa muito boa. Olha só. Galera, sumido porque estava fazendo terapia. Vida, viu, mano? De verdade mesmo. A gente fica um pouco, às vezes, com preconceito, mas depois que faz, a cabeça parece assim, ó, fica limpa, tá ligado? É isso. Tamo por cá. É isso. Eu vou... Então tá aí, né? Vocês viram que ele falou aí de terapia. Concordo, a terapia é uma coisa muito boa, porque a gente se conhece muito quando a gente faz terapia. A gente consegue entender quem nós somos, o que a gente quer, quais são os nossos objetivos. E, inclusive, a gente consegue até encontrar novos sentidos para a vida da gente, consegue encontrar um pouco mais de maturidade e tal. Acho interessante, inclusive, né? Eu tenho feito terapia desde 2021, então eu tenho até começado a me descobrir melhor em várias coisas. Inclusive, né, essas posturas de não ter mais medo das coisas. Não é só uma questão de idade, né? Porque a gente vai ficando mais velho, a gente também vai perdendo alguns filtros. Mas com relação a vários posicionamentos da própria vida. E aí ele postou este outro vídeo aqui, aonde ele realmente confirma que ele está saindo da casa da Virgínia, que acho que ele já saiu de lá e que ele está numa nova casa, a casa dele, aonde ele vai acompanhar aí a rotina dos filhos. Vamos lá ver esse vídeo aqui junto. Tem já. Eu vou ver um filme aqui. E é isso, né? Daquele jeito. Respondi umas perguntas no outro Instagram. E hora pra cima. E ó, tem várias músicas pra ser lançada, tá? Mas continue escutando a linha de frente com KN, com Wesley Gonzaga. E tem várias participações também, várias músicas pra sair, que eu tenho certeza que são pessoas que vocês gostam muito e que vai ser muito massa. Tá bom? Daquele jeitão. Uma atrás da outra. Tô em casa, mais uma vez, não teve briga com a Virgínia, já arrumei uma casa, e graças a Deus essa casa, pô. Tô em casa, mais uma vez,
não teve briga com a Virgínia, já arrumei uma casa. E graças a Deus essa casa dá uns 300 metros aqui, da nossa casa aqui. E eu acho que o mais importante é blindar as Marias, o José, para eles não sentirem nada disso, até porque eles não têm culpa, e a maior bênção da minha vida, da vida da Virgínia. E não teve briga, velho, sabe? Tudo que a gente construiu nesses 5 anos foi juntos. A maior bênção, como eu já falei, nossos filhos, e é sem briga, e é uma convivência que é para sempre, independente de estar junto ou não. Pai e mãe é para sempre, né? Então é isso. O papel do homem é sair de casa. Nunca que eu vou tirar minhas filhas da rotina delas, o José da rotina dele. E graças a Deus, tá tudo certo, velho, de verdade mesmo. Não fui expulso de casa, não, partiu de mim. Virgínia nem comentou, não falou nada disso. Partiu de mim e eu acho que vai ser o melhor ser feito mesmo. E é isso. Que fica o respeito, a amizade e as nossas bênçãos, que é nossos filhos, né? O futuro a Deus pertence. Vamos pra cima, e só deveria essa satisfação aqui pra vocês mesmo, porque desde o comecinho, tudo que a gente construiu foi graças a Deus e graças a cada um de vocês, pelo amor, pelo carinho, por acompanhar, por brigar sempre por nós. E eu me sinto na obrigação de dar satisfação pra vocês, tá? É isso, tá tudo certo. Então, gente, vocês viram aí o posicionamento, tá? Para deixar claro, só para deixar claro o contexto do vídeo, ele ainda está ali na casa da Virgínia. Ele ainda está lá, mas ele disse que já encontrou a casa que fica a 300 metros da casa onde a Virgínia mora, e que a obrigação dele como homem é sair da casa e que ele não vai alterar em absolutamente nada a rotina das filhas. Isso é que a gente precisa pontuar e deixar claro, né? E eu acho que também fica bastante claro que o relacionamento dele com a Virgínia não tem volta. Pelo que a gente está vendo aí, realmente não tem volta. Eu até cheguei a acreditar que isso era marketing, mas no final das contas, né, as atitudes que ele está tomando, as atitudes que ela está tomando, levam a gente a ter essa interpretação de que acabou mesmo, não tem mais volta. Para a gente completar essa história, tá? Eu sei que muita gente falou aqui, acho que não sei se foi aqui ou se foi no X, não vou lembrar, sobre o que aconteceu no SBT essa semana. A Virgínia volta a trabalhar no SBT na segunda-feira, ela volta a gravar o Sabadão ali. E teria rolado uma ordem de que ela não queria que o programa dela tivesse pessoas com celulares lá. O SBT veio a público e disse que isto não aconteceu, que isto não é verdade e que não vai ter esta proibição nenhuma. E aí eu vi ontem no Fofocalizando que o Léo Dias até falou que a Virgínia deveria usar o espaço dela no SBT para falar mais sobre o fim desse relacionamento. Então seria interessante a gente ver se ela vai falar mais sobre isso no programa dela. Eu acho que não vai. Mas enfim, só tô repercutindo aqui com vocês essa história. Eu acho que ela não vai falar nada disso no programa dela. Acho que inclusive ela não teria nem o porquê misturar as coisas. Mas tem gente que ainda espera que ela faça isso, né? Agora sim, vamos lá para as fofocas do São João da Thay. Vocês sabem, esse é o final de semana que acontece o São João da Thay. E o São João da Thay, gente, é aquele, digamos, movimento do ano. Momento do ano, né? Vou usar essa palavra que fica melhor. Em que vários ex-BBBs e celebridades aparecem. Vários ex-BBBs e celebridades ali que se destacaram, influencers que se destacaram e tal, são chamados para participar deste festival cultural. O São João da Thay é basicamente um festival cultural sobre o Maranhão, tem muita coisa aí do Maranhão. No ano passado, a gente teve o Davi, a gente teve a Mani, a gente teve
a Isabelle, a gente teve o Matheus, a gente teve aí vários ex-BBBs que foram convidados a estar. E esse ano, obviamente, não seria diferente. Esse ano foram convidados ali. O pessoal do quarto anos 50 estava lá. A Dona Delma, o Guilherme, a Daniele, o Diego, a Aline e o Vinícius. Eles todos estavam lá. Vou mostrar um vídeo aí para vocês. Quem também estava lá? Renata e Eva. Inclusive, disseram que as duas eram as pessoas... que elas são pessoas fofas, são pessoas legais e tal, mas que elas também eram as mais afastadas, as que mais evitavam se misturar com o restante do grupo e que elas realmente não queriam isso. Então, né, vamos trazer aqui a fofoca grande. Esta fofoca é muito grande sobre o São João da TAI. É tão grande que eu tenho que pegar direto aqui do UOL para a gente ver junto. Olha só aqui, olha só. Graciane Barbosa dá bolo no São João da TAI e causa má impressão. A Musa Fitness, que foi anunciada nas redes sociais como uma das convidadas confirmadas no evento, simplesmente não viajou para o Maranhão, mandando apenas a acompanhante Giovana Jacobina. A Giovana estava lá, né? Não sei se continua, mas ela estava lá. Segundo fontes aí do UOL, Graciane recebeu as passagens de avião, era esperada nos passeios para os Lençóis Maranhenses e passou a ignorar o promotor da festa por alguns dias, perdendo o voo. A ex de Belo teria falado para algumas pessoas que, por compromissos de trabalho, só chegaria no Maranhão para os dias oficiais do São João da TAI, os dias 6 e 7 de junho. No entanto, não era esse o combinado inicial e ela não ganhou uma nova passagem para o evento. A situação ficou ainda mais chata porque Graciane mandou a acompanhante para a viagem e deixou a impressão de que ela só aceitou o convite para a irmã também ser convidada. Né? Parece sim que a Graciane está tentando emplacar a irmã dela e a irmã dela não conseguiu maiores destaques. Já não tinha conseguido no BBB. Né? A irmã dela conseguiu ali uma briga com a dona Vilma. Mas ficou muito naquilo, né? Só aquela briga com a dona Vilma. Ela foi eliminada, inclusive, por causa disso, né? Aí a Giovana, ao ser questionada sobre a ausência da Graciane, disse que ficou esperando a irmã aparecer. Eu ainda deixei com ela uns vestidos que eu iria usar no evento. Fiquei sem o meu look, disse Giovana. Faltando poucas horas para o início do evento oficial na noite de ontem, e com todos os convidados já integrados e participando das ações, Graciane respondeu para o Splash ao ser questionada se participaria da festa. Disse Graciane: acabei de gravar agora, estou tentando um voo. Minha agenda complicou essa semana e eu só tive a liberação hoje. Tive problemas com o trabalho. Nas redes sociais, Graciane tem mostrado essa rotina de treinos e não comentou sobre a ausência do evento. A produção responsável pelo convite ficou bastante chateada com a musa. Que situação, né? Termina aí o texto. Já que eles estão citando a Graciane, né? Vamos dar uma olhadinha no Instagram dela, né? Já que estão citando aí a Graciane, não tem como, mas vamos olhar aqui. Instagram Graciane. Vamos lá. Instagram Graciane Barbosa. A gente precisa olhar isso aqui, né? Olha, vamos lá. Instagram da Graciane Barbosa. Já que citaram aí o Instagram, vamos olhar o Instagram da moça, né? Vamos dar uma olhadinha se ela postou, se ela tá ou se ela não tá indo ali pro São João da TAI. Eu acho que não, mas enfim. Vamos lá mostrar aqui vamos clicar nos stories dela, né? Os stories é que deixam a gente ver melhor essas coisas. Deixa eu ver aqui. É uma foto antiga, que já tinha lá. Então, não tem muita coisa. Deixa eu ver aqui. Tá mostrando aí os vestidos, né? Há 23 horas atrás. Mostrando aí um café, né? Um chá. Basicamente, é isso que ela tá mostrando aí. E aí ela coloca aí essa rotina.
Vamos lá. JFit oficial me salvando na rua hoje. Basicamente, ela tá fazendo uma publi. E aí, ela tá mostrando aí esse restaurante de sushi. Isso há 23 horas atrás, tá? E aí, ela coloca uma frase motivacional. Ela coloca ali a tentativa de conseguir um voo para o Maranhão. E, obviamente, que ela não ia conseguir. Porque não tem voo para o Maranhão de qualquer forma ali. E aí, há 7 horas atrás, ela só repostou uma foto aí na academia. Ficou a impressão de que ela realmente não queria ir para o evento. E eu imaginava, né, gente, assim... E desculpa aí a Tainara OG... Eu sei que você tem boa intenção, Tainara, mas convidar a Graciane para participar de um evento que não conversa e não dialoga com ela, eu acho que, inclusive, foi um grande erro. Não precisava ter chamado a Graciane. Se vocês realmente podiam ter convidado outras pessoas ali, com certeza outras pessoas ocupariam melhor e aceitariam de muito mais bom grado esse convite do que aconteceu aí com a Graciane. Mas vocês viram, né? Possa ser que ela chegue amanhã para assistir o último dia? Possa ser. Mas, assim, acho que o último dia é hoje, né? 6 e 7, eu acho que o último dia é hoje, sábado para domingo. Então, se ela chegar amanhã, já acabou. Não tem muito mais o que fazer. Mas, tô falando para vocês, né? Essa fofoca é grande. E aí, a outra fofoca que tem de lá... deixa eu mostrar aqui o vídeo para vocês, né? Porque a gente tem aqui o vídeo. Vinícius e Aline versus Renata e Eva. Vinícius e Aline parece que se acertaram com Renata e Eva. E eles até posaram juntos ali. As duas meninas também foram fofas na hora da recepção. Olha só. Nesse momento a gente iniciou um sonho. Lá dentro a gente fez o que a gente podia, deu o nosso melhor. E saber que a gente está aqui fora agora com a Aline, que a gente botou lá dentro, está sendo incrível. Agora é só trabalhar bastante, manter a cabeça no lugar e poder usufruir de tudo que essa nova vida pode proporcionar a gente. E para quem quer saber, a nossa amizade está cada vez mais forte, graças a Deus. Porque a gente sempre se protegeu muito e agora vai ser diferente. Só para finalizar, tem uma curiosidade que as pessoas estavam muito esperando vocês interagirem com a Renata e com a Eva. E hoje ficaram muito felizes de vocês brincando e tudo. O jogo acabou. Existe um respeito, um carinho aqui fora, é isso. Claro, a gente já tá brincando que saíram para a vida, porque no começo do jogo a gente tinha uma amizade muito bonita, a gente estava muito bem. Só que por uma circunstância do jogo, as coisas vão acontecendo, a gente só tem que seguir. Infelizmente não foi da forma que a galera queria aqui fora, mas a gente entende que é um momento de todo mundo brincar, todo mundo trabalhar bastante. E nós dois somos muito correspondentes também. É difícil explicar para as pessoas aqui fora, né? Como é que funciona essa nova realidade. Mas eu deixo a dica aí, façam a inscrição de vocês, para vocês entenderem o que é. Obrigada, aproveitem, gente. viu? Obrigado. Um bom evento para vocês. Algum tempinho já. Tá, gente, deixa eu só trocar aqui o vídeo, né? Ele também, o Lucas Pazin, fez a mesma entrevista com as meninas, tá? Deixa eu pegar aqui as meninas também. Ele fez essa mesma entrevista com elas. Olha só aqui as meninas. Vocês primeira vez, amando. E agora a viagem completa com a Renata Chegou, né? O plano de mala é completo. E a gente tá aqui aproveitando o Nordeste, lençóis lindos também. E o São João da Taia. Aproveitem. Obrigada. Olha aí o vídeo sobre os anos 50. Só a Vitória Estrada que não tava lá, mas estava todo mundo ali. Diego, Daniele, Guilherme, Delma, Aline e Vinícius. Só faltou a Vitória Estrada, a única que não estava lá. Acredito eu que seja por causa da novela, né? Que ela tá cotada aí para participar. E aí, para vocês verem, olha aí a diferença de cada um recebendo os fãs ali. O Vinícius recebendo os fãs, tratando os fãs. A Aline também tratando os fãs. E aí eles mostram que o Vinícius e a Aline foram mais acessíveis com os fãs. E a Renata e a Eva foram as mais distantes com os fãs, né? Elas cumprimentaram de longe.
tinha lá, ó, vamos mostrar aqui pra vocês a diferença. E aí ela tá ali com seguranças, dá o tchau dela ali com os seguranças e tal, e fica acenando ali pros seguranças. E dizem, né, que elas realmente são muito na delas, não quiseram se misturar tanto, não quiseram ali ficar muito, mas muito perto. Inclusive, uma fofoca rolou ali, é que elas perderam uma oportunidade de publi, porque elas simplesmente não queriam tratar com o representante de uma determinada marca regional, né, voltada só para o Nordeste. Ou seja, né, as fofocas aí do São João da TAI que vocês já acabaram de saber. Gente, esse ano vocês viram que o São João da TAI não rendeu. Vocês viram que hoje esse São João da TAI não rendeu muita coisa, né? Esse São João da TAI foi um São João da TAI mais fraquinho, né? Porque, né? Vocês viram que a diferença do pessoal de 2024 para 2025 é que em 2024 o BBB foi aquele caos, em 2025 não teve muito isso, né? Mas trouxe aí as fofocas do São João da TAI que eu consegui reunir aqui para vocês. Vamos ver se até segunda eu trago mais fofocas sobre isso, tá certo? Daqui a pouco a gente volta aqui com o Power Couple, tá? Hoje rolou a prova dos homens e aparentemente só 2 casais cumpriram. Vitor e Rayane, Carol e Rada. Só que Vitor e Rayane deram ali um valor enorme. Então eles já estão na liderança do ranking. E se continuarem a cumprir a prova, na prova das mulheres, muito provavelmente eles vão se tornar o casal Power de novo. E aí a gente vai ver para onde a coisa vai, né? Mas isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.